Se observar uma figura envolvida num lençol branco e recusar-se chamá-la de fantasma, mas apenas uma figura enrolada num pano, de maneira alguma sentirá medo. A não nomeação evita que surjam os pensamentos de medo associados à palavra fantasma. A solidão persiste, mesmo em numerosa companhia, porque a consideramos apavorante e tentamos combater o medo dela. Contudo, não podemos escapar, porque não há essa tal coisa chamada solidão, há apenas uma ilusão criada por falsas reações. Ninguém pode mais escapar de uma ilusão do que evitar de ser perseguido por um tigre imaginário. Você pode, contudo, olhar em volta e verificar que não há realmente coisa alguma. Em seguida, naturalmente, abandonará as tentativas absurdas de fuga. Notando isso, escreveu Spinoza, percebi que tudo aquilo que me provocava ansiedade ou medo não possui em si mesmo, coisa alguma de boa ou má, exceto na medida em que a mente se deixava influenciar. Como tirar proveito da solidão? Sabendo já que estar sozinho não precisa significar solidão, podemos prosseguir a fim de descobrir as ricas recompensas do isolamento. A primeira é exposta por Arthur Schopenhauer: a sociedade de fato boa é necessariamente pequena em toda parte. Em brilhantes festivais e ruidosos entretenimentos prevalece sempre, no fundo, uma sensação de vazio. Há um falso tom. O isolamento impede a drenagem de nossas forças vitais por ação de influências humanas. Permite à mente concentrar-se no que é essencial a si mesma. A sociedade em geral e as pessoas negativas em particular tentam sempre drenar forças dos que procuram terreno mais elevado. Tome-se consciente desse processo psicológico. O nível inferior e mais fraco procura sempre tomar carona no mais alto e mais forte. É contra a lei permitir que os débeis lhe roubem a força. Nunca permita isso. Utilize as ocasiões em que está a sós para refletir sobre os princípios da supermente. Você terá uma excelente oportunidade de transformar ideias em experiência. Vejamos a questão da saúde. Somente em anos recentes o público em geral compreendeu a forte influência da mente sobre o corpo. Não obstante, há milhares de anos, a conexão entre má saúde e perturbações psíquicas foi claramente revelada por Epicuro. Tomou-se ele famoso como médico nos seus sanatórios em Atenas e Mitileno, onde os doentes recuperavam a saúde e a alegria de viver. Utiliza os períodos de reflexão, por conseguinte, para vincular-se aos princípios universais. Ter apenas nós mesmos como companhia constitui uma grande revelação. Configura a oportunidade perfeita para nos conhecermos como somos. Podemos, em seguida, transformar o autoconhecimento em finalidades práticas. Certa vez conversei com uma mulher que admitiu com que facilidade seus sentimentos eram feridos pelos outros. Perguntei-lhe: a senhora compreende que deixa que os outros lhe digam como sentir-se? Porque abandona suas emoções à influência do próximo. A expressão que lhe passou pela face revelou a intuição que ganhara do problema. Tivesse ela usado os períodos de reflexão para a autoeducação mais profunda, poderia ter se poupado anos de aflição. O isolamento é um sábio mestre. Revela velhas fraquezas mas cria novas forças. Coloca-nos à vontade com nós mesmos em todas as circunstâncias. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard observou que um dos sinais de maturidade espiritual é a capacidade de sentir-se confortavelmente sozinho. Finalmente, o isolamento prova que nunca estamos, afinal de contas, realmente a sós. Na supermente somos unos com toda a vida. O caminho da supermente para o poder autêntico ao autêntico e o falso poder. Muito embora o falso habilmente faça-se passar por verdadeiro, enganando milhões, é inteiramente destrutivo. Assemelhar-se à diferença entre um pão real e um desenho do mesmo.
Não compreendendo esse fato, homens e mulheres tentam alimentar-se de falso poder, com a consequência da desnutrição espiritual. O falso poder nasce no falso eu, na natureza antinatural e obscurecida do homem. É o poder para o mal. O verdadeiro tem sua origem na supermente, nas forças não humanas do universo. É o poder para o bem. Façamos um curto estudo da natureza da fraqueza, falso poder, dos seres humanos. A fraqueza sente necessidade insaciável de atacar e defender-se. Faz isto apenas, ataca e defende-se. O fraco a miúde dá a impressão de força, mas se desmorona ao menor desafio. Lembra um cavaleiro sacudido violentamente por um cavalo chucro, ao mesmo tempo que, indignado, insiste em que o domina perfeitamente. O falso eu não tem poder algum de modificar a vida para melhor. Ignoramos isso contudo, e consequentemente falhamos, e falhamos sem saber por quê. Um eu ilusório não pode efetuar trabalho real. É preciso pão real para saciar a fome. Incidentalmente, o ataque e a defesa explicam grande parte do esgotamento emocional que presenciamos todos os dias. Quando realmente fortes, nem atacamos nem defendemos. Conservamos energia. No dia em que percebermos que a força cósmica de todo o universo alinha-se com o homem libertado, poderemos desafiar as falsidades do mundo, sem medo de que nos aconteça a menor coisa. Comecem, pois, por compreender que, no íntimo de cada um, reside a força cósmica universal. Até que isso seja compreendido, a vida forçosamente será impotente e frustradora. Ou, em termos positivos, ao ser entendida essa verdade, a vida torna-se pela primeira vez objetiva e satisfatória. Estudem os pensamentos abaixo sobre esse novo poder à luz da supermente. Ponha-se a seu lado. 2. Você atrai ou repele de acordo com suas radiações psíquicas. 3. É ato de coragem reconhecer a necessidade de orientação e pedi-la. 4. Deixe de desperdiçar as energias defendendo-se na imaginação contra acusações que não foram realmente feitas. 5. Tudo que é natural é poderoso. 6. O estado de fraqueza é perfeito para você, contanto que o deixe ser preenchido por algo mais do que suas forças habituais. 7. Somente a verdade poderá dizer: nunca o abandonarei. 8. Um sinal seguro de irrompimento por novos terrenos é a recusa a voltar aos velhos caminhos mesmo se oferecida toda a riqueza da terra. 9. Você vence se não se importa se vence ou não. 10. A persistência vence, como a corrente que é temporariamente bloqueada pelos calhaus, mas que reúne forças suficientes, inunda-os e continua a fluir. Como elevar-se acima da confusão de compulsões opostas. Nas minhas aulas e conferências frequentemente respondo a certas perguntas dos meus ouvintes da seguinte maneira: não quero parecer que me estou queixando, mas porque tenho tantas más oportunidades. O que chama de fracassos não são absolutamente o que supõe. É preciso mudar seu pensamento. Tendo uma reação negativa a um fato, supõe que o negativismo está no fato quando se encontra apenas na maneira como reage. Mas não percebe isso. Rompendo com o negativismo habitual, os mesmos fatos poderão repetir-se, mas não serão mais vistos como más oportunidades. P quer dizer que pareceriam boas. R não. Se chamarmos uma coisa de boa, teremos que chamar outra de má. Se julga maravilhoso conseguir um grande lucro num negócio, pensará também que é terrível incorrer num grande prejuízo. A ideia é viver acima dos opostos. P não compreendo. R é importante que compreenda. Dando um exemplo, suponhamos que você seja acolhido entre dois exércitos inimigos. Pensa que o exército A é amigo, mas, ao se aproximar, é atacado. Tenta o exército B, e recebe o mesmo tratamento. O exército A, em seguida,
parece amigo durante um momento, mas, subitamente, volta-se mais uma vez contra você. E assim, confuso, você titubeia entre um e outro, sem saber qual deles é amigo. Finalmente, compreende que nenhum dos dois é amigo, e isto cria o pânico, pois não tem nenhum aliado. Nesse crítico momento, você toma um helicóptero que passa e que o eleva muito acima dos exércitos adversários. Mas o que é esse estado acima da batalha? Ao elevar-se acima dela, você saberá. O leitor precisa voltar à seção do capítulo 2, intitulada Por que devemos transcender o pensamento humano, e reestudar esse útil segredo esotérico. É preciso aprender a olhar na direção certa. O garimpeiro à procura de ouro não olha para as nuvens em busca do que está sob as botas. Tampouco devemos fazê-lo. O ouro da vida está aqui, não ali. Deixe, portanto, que a mente conheça-se a si mesma. Adquirimos conhecimentos com os demais e sabedoria conosco mesmo. A supermente dá-nos conhecimentos que podemos, com o mágico poder da receptividade, transformar em sábia orientação. Seja um indagador independente. Estar sozinho, isolado dos demais, proporciona uma das maiores oportunidades possíveis. A oportunidade de ser você mesmo. Que autenticidade demonstra você para consigo mesmo? Este é o grau de seu contentamento. A vida feliz é a que transcorre de acordo com a própria natureza. Sêneca. Com a harmonia íntima surge a tranquila beleza. Desfrutamos da beleza apenas se não tagarelamos a seu respeito, mental ou verbalmente. Explodir de êxtase diante de um rosado pôr do sol distrai-nos da apreciação do espetáculo, pois palavras são como paredes. A beleza existe na silenciosa unidade com ela mesma. Sumário de segredos valiosos. Ninguém precisa ser cativo de pensamentos inúteis e aleatórios. 2. O grande segredo cósmico consiste em abandonar o falso senso do eu. 3. Você é muito mais sábio do que pensa. 4. Traz o bem à simples percepção do mal. 5. Você está muito próximo da grandeza. Portanto, o salto. 6. Coloque a verdade conhecida antes do desejo sentido. 7. Não permita que pessoa alguma lhe drene a energia psíquica. 8. Faça da solidão a sábia mestra. 9. O poder real nasce na supermente. 10. Deixe que sua mente se analise e, com o auxílio da supermente, voe para a verdade cósmica. Capítulo 13. Como libertar-se das pressões e viver serenamente. Pensando com o auxílio da supermente fazemo-lo sem tensão. Quem vive junto do rio não precisa esperar ansiosamente pelas chuvas. Imagine um explorador inexperiente perdido nas selvas da Amazônia. Em pânico, corre da esquerda para a direita, tropeçando, agarrando-se, caindo, atordoando-se. Compreendendo que não consegue coisa alguma, pensa: bem, talvez eu não esteja correndo o bastante. É melhor duplicar a velocidade. Corre 2 vezes mais rapidamente e, claro, cai com 2 vezes mais força. Isto é típico do raciocínio inexato, que deve ser, calmamente, posto de lado. O esforço em si coisa alguma significa. Se fazemos o errado e trabalhamos muito, simplesmente cometemos mais erros. Se o esforço apenas pudesse ter êxito, teria. Até mesmo um pequeno esforço correto produz os resultados corretos. O argumento é o seguinte: não devemos trabalhar mais, mas trabalhar corretamente. Devemos, isto sim, deixar de trabalhar erroneamente. O trabalho certo e o errado não andam de mãos dadas, é um ou outro. Isto é uma lei cósmica. Tenha a coragem de não fazer as coisas que não quer realmente fazer. Não se lembra delas. Pense seriamente.
Que me diz de tantas das coisas que faz por relutantemente julga que deve ou precisa? Observe cuidadosamente. Examine cada ação e reação. Você age naturalmente ou porque se sente compelido? Caso se sinta compelido, pare. A compulsão é escravidão. Exemplo: recuse-se a acompanhar a multidão. Como a compreensão cósmica remove as pressões da vida, encontro um homem com dor de cabeça. Ao perguntar-lhe de que modo está se tratando, responde: estou consertando o vazamento do telhado. Replico: mas de que modo isso a pode curar? Você precisa agir sobre si mesmo. O mesmo acontece com a ansiedade. Coisa alguma existe mais sem sentido do que tentamos curar a inquietação íntima envolvendo-nos em projetos externos. A cura é encontrada no mesmo contexto do problema, isto é, no íntimo do homem. A ansiedade existe porque nos desencaminhamos de nossa mãe pátria psíquica. O homem é como uma vítima de amnésia a vaguear por terra estranha onde tudo entra em conflito com sua situação original. Deixam-no confuso os estranhos costumes, seu dinheiro não tem valor, as leis desconhecidas o mantêm tenso. Henry David Thoreau descreve-o como prisioneiro da opinião de si mesmo. Mas, ao despertar para a própria identidade, ele volta à pátria e à harmonia. O pensador dinamarquês Søren Kierkegaard postulou um profundo argumento sobre a ansiedade. Disse que ela sempre precede atos tolos ou contraproducentes. Por isso mesmo, se podemos eliminar a apreensão, poderemos igualmente eliminar a autoderrota. A pressão, por conseguinte, tem origem em falsas ideias a nosso próprio respeito e da natureza da vida na Terra. É útil examinar algumas ideias falsas. Uma delas é que uma pessoa ou coisa podem feri-lo. Os fatos podem arruinar-lhe a reputação, acabar com seu dinheiro, maltratá-lo, vingarem-se de você, enganá-lo, traí-lo e abandoná-lo, mas não podem feri-lo. Tente compreender que você é mais valioso do que os fatos que lhe acontecem, bons ou maus, da mesma maneira que o pessegueiro é mais valioso do que os frutos arrancados. Aprendemos originariamente essas atitudes nocivas à vida com pessoas tagarelas e confusas, mas que não sabiam estar nessa situação. Você e eu, porém, percebemos a loucura de apegar-nos às meras palavras de alguém. Compreendemos que uma pena tomada de empréstimo não pode crescer. Percebemos a necessidade de agir em cooperação com aquilo que é real em nosso íntimo. E por isso perguntamos com Epicteto: quem no mundo tem a menor autoridade de fazer qualquer declaração a nosso respeito? Respondemos: não há autoridade, a parte a própria verdade. Uma das maiores causas da ansiedade reside nas falsas ideias sobre o bem. Nervosamente, pensamos que devemos ser bons, embora sem a mínima ideia sobre a natureza do verdadeiro bem. O caminho do contentamento com a supermente. Nocivas como sejam as falsas ideias, não devemos tê-las. Não devemos jamais temer coisa alguma. Saibam que as falsas ideias nutrem-se da ansiedade. É assim que mantém astucioso domínio sobre a mente. Tentam amedrontar-nos e, com isso, submeter-nos. Recusem-se. Corajosamente, lutem e saiam das suas malhas, passo a passo. Declarem com o místico sufista: caminharei 1000 léguas na falsidade, se um dos passos da jornada puder ser verdadeiro. Não estamos à mercê de coisa alguma que nos aconteça. Estamos à mercê apenas de nossas reações negativas, se o permitirmos. Não precisamos fazê-lo. Por mais cruelmente nos tratem as pessoas, não devemos nunca dar-lhes atenção. Em vez disso, devemos estudar nossas reações ao dito e ao feito, pois aí é que se situa o problema. Compreenda que o maltratamento existe apenas porque o falso eu o rotula assim e porque reagimos com todos os sofrimentos que o falso eu pode ocasionar.
Lembrem-se de que, no capítulo 12, descobrimos que o homem consiste de centenas de diferentes eus. Alguns são benéficos, outros, destrutivos. Bem, entre eles existe um eu especial que considera todos os fatos como se fosse a própria coisa que queríamos que acontecesse. Esse eu é a supermente, jamais perturbada por coisa alguma. A nossa finalidade é nutri-la para fortalecê-la ainda mais. Em seguida, todos os passos serão dados em dias ensolarados. Lembrem-se de que ninguém pode julgar da liberdade de que goza frente às apreensões se as coisas se desenvolvem normalmente. Todos podemos sentir-nos à vontade num mar calmo. É a tempestade que conta a história. De que modo reagem vocês quando perdem alguém, são derrotados ou magoados? A finalidade da supermente é fazê-los, e mantê-los, fortes em mares colmos e tormentosos. Uma das maneiras de encontrar o contentamento consiste em passar por tudo aquilo que não é. Observando atentamente, talvez descobramos que a satisfação autêntica não é aquilo em que pensávamos antes. Veremos que não é a satisfação do ego, o poder, a excitação, a atividade física, e tampouco o sucesso mundano. Descartando o falso, encontramos o real. É como se procurássemos no jardim um anel de brilhante. Encontramos um graveto em forma de anel, mas não o aceitamos como a coisa real. Podemos, igualmente, ver um reluzente pedaço de vidro, mas sabemos que não é o que queremos. Continuamos, portanto, até encontrar a única coisa que satisfaz, o verdadeiro anel. Um número excessivo de pessoas é enganado pelos substitutos. Podemos facilmente saber se os estamos aceitando ou não. Basta perguntar-nos se somos realmente felizes. Procure pelo artigo autêntico no jardim do eu original. Em alguma parte, entre as ervas mentais das falsas ideias, esconde-se o brilhante procurado. Procure-o até encontrar. A compreensão cura todos os tipos de ansiedade, sobre finanças, amizades ou saúde. A viagem experimental de Colombo destruiu falsas teorias sobre a Terra plana. A sua viagem com a supermente pode deixar atrás o falso e revelar um novo mundo. Utilize o que poderíamos chamar de técnica de ligação. Tome um único defeito que deseja vencer. Talvez a ansiedade, a irritação, a timidez, qualquer coisa. Agora, procure ver-lhe as associações com as várias ideias contidas neste livro. Note, por exemplo, que a timidez é totalmente desnecessária, que constitui parte do falso eu, que um novo tipo de coragem pode ser desenvolvido, e assim por diante. A causa das pressões diárias. Eis aqui uma das mais estranhas formas de ansiedade com que depara o indagador sincero, ele temer ter êxito ao experimentar esta ou aquela verdade. Sim, o sucesso apavora. Alcançar o verdadeiro significa que devemos abandonar o falso, que acalentamos porque conhecido, confortável, e porque aparentemente proporciona finalidade à vida. Resistimos ao que nos poderia libertar porque tememos que nos aprisione. A situação assemelha-se à de um prisioneiro acovardado diante da porta aberta. Esta peculiar ansiedade explica por que a humanidade ignora ou persegue os verdadeiros mestres. Confunde-lhes as dádivas com armas. Uma história extraída do sufismo ilustra esta estranha situação. Um falcão, propriedade de um grande rei, vivia no esplendor do palácio. Certo dia, durante um voo, parou para descansar em umas ruínas habitadas por corujas. Estas eram estúpidas, supuseram que o falcão queria tomar-lhes as desoladas ruínas. O falcão explicou-lhes que não lhe interessava o pobre lugar e falou-lhes de sua residência real no palácio. As corujas, porém, nada conhecendo da vida palaciana, acusaram-no de usar palavras mentirosas para roubá-las. As causas das pressões diárias podem ser sumariadas sem maior dificuldade.
Opomos aos novos desafios reações antigas, antinaturais, aprendidas. A solução é óbvia. Precisamos abandonar as reações habituais e substituí-las pela simples consciência do desafio. Ao ser enfrentada pela clareza mental, sem a cola do condicionamento, há ainda o desafio, mas não a pegajosa pressão. Isto é pensamento da supermente. Substitua o fazer pelo compreender. Não importa se não tiver êxito nas primeiras vezes em que tentar. Mesmo quando falhamos, temos êxito, pois estamos combatendo reações antigas, inúteis, mecânicas. A supermente nada mais é do que um estado de saúde mental total. Nesse novo estado, a mente transcende os limites habituais de obsessões, superstições e perplexidade. Ao viver com o apoio do novo e do pleno, vivemos pela primeira vez. A vida do homem somente começa com o aparecimento da consciência racional. Leon Tolstói. A vida natural é a verdadeira vida cósmica. Estive certa vez numa repartição pública onde vi um funcionário fazendo um grande esforço para comportar-se como tal. Fez todos os movimentos mecânicos e afivelou no rosto todas as expressões faciais esperadas. Algumas crianças apareceram nesse momento, porém, com toda a alegria e espontaneidade naturais. Instantaneamente, o servidor relaxou-se e tomou-se real, quase um homem diferente do que fora antes. Conversou fácil e naturalmente com as crianças. A espontaneidade infantil transferiu-se para ele durante apenas um momento, para seu contentamento e alívio, como notei. Neste livro referimos-nos ao eu original do homem, seu verdadeiro eu, o ser interno, significando tudo a mesma coisa. Mas podemos ainda estudá-lo de nova maneira chamando-o de eu natural. A relaxação alegre é o estado natural do homem, da mesma maneira que a própria natureza é descontraída. A cachoeira preocupa-se apenas em ser ela mesma e não faz coisa alguma que considere apropriada às cachoeiras. Não nos força a pensar nela, não nos exige a atenção e a energia, não depende de nós para dádivas, coisa alguma nos pede. Simplesmente nos dá o que é, e para aí. E é por isso que lhe apreciamos a magnificência. A frase habitual nesses casos é: seja você mesmo. Mas se tensos e inseguros, não seguimos o conselho. Estes são os amargos frutos do eu artificial displicentemente adotado. Tudo aquilo que geralmente classificamos como erros, maldade ou tolice pode, com muito maior exatidão, ser definido como falta de naturalidade. Nisto se resume todo erro humano, viver sem naturalidade, indo através do fluxo normal da natureza real, conforme demonstrado nas respostas seguintes a algumas penetrantes perguntas. Há por acaso uma ordem na qual os negativismos se dissolvam à medida que pensamos com o auxílio da supermente natural? Quero dizer, alguns desaparecerão mais prontamente do que outros. A ordem varia segundo o indivíduo, mas pode-se aplicar uma regra geral: quanto mais fortemente o negativismo se vincula a ideias antinaturais a nosso próprio respeito, mais desesperadamente ele se apega. Este é o motivo por que o orgulho e a vaidade prendem-se como cola. Quais se dissolvem em primeiro lugar. As primeiras vitórias a miúde ocorrem sobre pequenos ressentimentos que sentimos quando nos dizem a verdade ou sobre a depressão que se segue a observações sombrias. Simplesmente observe o saudável processo em você mesmo. Você notará claramente a perda do artificialismo, como folhas que caem de uma árvore. Embora pareçam existir 10.000 inimigos emboscados ao longo do caminho, temos um amigo fiel, a supermente natural. Ela tenta sempre irromper através do muro de artificialismo que displicentemente construímos à sua volta. Ajude esse aprisionado esplendor, como o chamou Roberto Browning, a ganhar a liberdade. O mestre místico J.P. de Calçade declara: tudo o que precisamos fazer é receber o que nos é oferecido.
Oferecem-nos a naturalidade de amar alguém, ser calmo numa crise, ignorar sugestões autodestrutivas, ser agradável, tolerante, temo, obsequioso, despreocupado, bravo, enérgico. Ajuda a compreender que não precisamos criar a menor que seja dessas virtudes naturais. Precisamos apenas revelar a nós mesmos o já criado e pronto na supermente. No sentido esotérico, revelação é criação. Compreenda essa ideia e você se sentirá como o homem no jardim do Éden, cujas vendas finalmente lhe caíram dos olhos. Como lidar com a ansiedade? A ansiedade nasce da sensação do vazio. Se nos tomarmos plenamente conscientes dele, sem resistência e sem desejar fugir, ele se transforma em algo novo. Mas não manifeste desejo de experimentar a novidade, simplesmente tome-se consciente do vazio. A magia age por si mesma. O indivíduo que, desesperadamente, cria atividades artificiais para esconder o vazio em si vive secretamente apavorado com a pergunta: mas o que farei em seguida? Mais uma vez a percepção alerta da situação constitui um bom começo para destruir o latejar doloroso e as atividades artificiais. É grata notícia saber que a consciência tem o poder de destruir pressões de que não nos apercebemos. Podem incomodar-nos apenas porque vivemos inconscientes de sua existência. A vasta maioria das pressões assemelha-se a minas submarinas escondidas sob a superfície da água, mas prontas para explodir navios descuidados. Uma das preocupações ocultas do homem é a ideia de não ter a mesma boa sorte desfrutada por outras pessoas. Observamos invejosamente o homem que tem um salário mais alto ou férias mais longas e nos sentimos logrados. A consciência livra-nos dessa forma de autoflagelação. Deixem-me falar-lhes de um experimento surpreendente e bastante revelador. Na ocasião seguinte em que alguém lhe disser como está ansioso ou preocupado, pergunte: a situação pode ser exatamente como você a descreve, mas, diga-me, por que está tão preocupado com ela? Garanto-lhes que, se ele escutar realmente a pergunta, ficará surpreso. Poderá responder-lhe, mas em caso algum será uma resposta ponderada, exata, realista. Será emocional e ele poderá gaguejar, fechar a cara, ou suspirar. A resposta não será realista, porque, na realidade, não há motivo para que ele esteja preocupado. Simplesmente não há, mesmo que ele não o perceba. Esse é o motivo por que será forçado a dar-lhe uma resposta irrealista, baseada em emoções confusas e ideias falsas sobre a vida. Esta foi exatamente a lição ensinada por Jesus, Lao Tse, Sócrates e todos os mestres avançados: não vos preocupeis com coisa alguma. Entenda isto como se significasse exatamente o que diz: não vos preocupeis com coisa alguma. A cura do medo. Tantas pessoas pediram-me ajuda para eliminar o medo que, para sua orientação, leitor, vou colocá-la em forma de perguntas e respostas. Pelos seus livros ajudaram-me a compreender algo pela primeira vez. Sinto-me consciente de como vivo apavorado. Poderíamos, por favor, discutir a causa e a cura do medo. Explicarei o problema de forma tão simples como me for possível. Em seguida, você deverá fazer um esforço persistente para apreender-lhe toda a significação. O homem vive num castelo de areia construído com ideias imaginárias a seu próprio respeito, falsas moralidades e exigências neuróticas. Nutre ideias falsas sobre tudo, incluindo relações humanas, sucesso mundano, religião, etc. Bem, ele teme que surja algo ou alguém que destrua a falsa estrutura. Resiste, portanto, a tudo o que o ameaça, o que o toma não somente medroso, mas também desconfiado e hostil. Quer dizer que ele teme a destruição da própria falsidade. Exatamente. Erroneamente, supõe que essa falsa identidade é ele mesmo.
Supõe ser a identidade feita desse feixe de ideias imaginárias, que não é. Mas desde que assim pensa, combaterá ferozmente tudo aquilo que ameaçar destruí-a. Acredita realmente que se está salvando, quando, na verdade, perpetua o próprio sofrimento. O falso senso do eu deve desaparecer antes que a verdadeira identidade possa surgir. P. De que modo pode ele renunciar à falsidade? R. Permitindo que desmorone o castelo de areia e não resistindo às ondas da realidade. Em seguida, não tendo falsa estrutura a defender, desaparece o medo. Tememos apenas quando defendemos o artificialismo, quando ocultamos alguma coisa. P. Por favor, dê-me um exemplo. R. Queremos que ocorra certa coisa. Não ocorre e isto nos deixa preocupados. Talvez a nossa reação habitual seja a de sentir-nos ressentidos ou culpar alguém. Mas agora queremos compreender e olhamos para dentro. Descobrimos que o queríamos porque supunhamos que nos desse excitação ou segurança. Compreendemos a falsidade de tudo isso, porque nenhum evento externo pode fazer-nos o menor favor. Renunciamos, portanto, à necessidade do falso senso de segurança. No momento em que o fazemos, o medo desaparece. P. Conforme o Senhor sugeriu, farei um esforço para compreender tudo isso. R. Ótimo. E você compreenderá que não há necessidade de sentir medo de coisa alguma. Há uma atitude que podemos adotar e que assegura progresso constante na direção da renovação. Antes de descrevê-la, quero assegurar-lhes de sua profunda importância, muito mais profunda do que as palavras podem transmitir. Vimos que o estado interno da maioria das pessoas pode ser descrito com uma única palavra: rígido. Não admitimos mais, contudo, o sofrimento provocado por uma mente rígida, e queremos a liberdade fluente do nu. Deixe de culpar os demais pelas coisas que lhe acontecem e terá a libertação e o alívio. Não importa o que lhe acontecer, não olhe em volta procurando alguém ou alguma coisa para culpá-lo. Censurar os demais corta a intuição curativa. Não culpando, aumentamos a autorresponsabilidade e o autossucesso. A maioria das acusações que fazemos é subconsciente, não as percebemos. Um místico, Mestre Eckhart, porém, observou: a pedra sob a superfície pesa tanto como a visível. Para libertar-nos do peso, não culpemos ninguém. Procuremos, tão somente, compreender por que e como as coisas acontecem. Como viver para agradar a si mesmo. O homem ficaria chocado se soubesse quão pouco vive para agradar a si mesmo. Resume-se nisto o grande problema. Não compreende que seus dias transcorrem em escravidão inconsciente ao sofrimento, no atendimento de falsos desejos, que considera necessidade em dúvidas e em hábitos sem justificativa. Tão íntimas lhe são essas formas de negativismo que não pode conceber outro estado. Submete-se, portanto, aos grilhões com uma combinação de desperto e rebeldia secreta. O choque de compreender tudo isso, todavia, pode constituir também uma feliz revelação. A percepção do modo como nos comportamos pode mudar-nos. O homem que vive com o auxílio da supermente o faz realmente para agradar-se. Não dependendo de ninguém, mas do reino dos céus no íntimo, pessoa alguma tem qualquer coisa a dar-lhe nem coisa alguma a tirar. Ele é indiferente a louvores e críticas. Vive para agradar a si mesmo, mas isto não é, como se poderia pensar, uma manifestação de egoísmo. É exatamente o oposto, é a única autêntica generosidade. O homem que agrada a si mesmo, o homem libertado, oferece uma suprema dádiva aos demais, convida-os a experimentar uma nova vida. Não precisamos considerar-nos um indagador espiritual. Constitui um fardo intolerável andar por aí carregando uma autoimagem de espiritual ou religioso. O homem é autenticamente espiritual,
quando abandona as ideias condicionadas sobre o que isso significa. Ser real é ser espiritual. O gato é normal porque ninguém lhe gravou na mente a ideia neurótica de que deve ser um tigre. O homem perde a neurose ao ser o que é. O avançado mestre indiano Sri Ramakrishna contou a história de homens que vagueavam por um bosque de mangueiras, examinando os ramos e as folhas. Outro, porém, muito mais sábio, comeu as mangas. É isto o que devemos fazer. Não devemos desperdiçar energias com teologias sem finalidades ou falar interminavelmente sobre assuntos esotéricos. É preciso consumir o próprio fruto. Lembre-se desta encorajadora lei psíquica: no mesmo grau em que nos amedronta a verdade cósmica, no mesmo grau pode ela nos fortalecer. Se corajosamente enfrentarmos o fato, sem o evitar ou combatê-lo, o próprio fato nos faz unos. Dando um exemplo, suponhamos que a autoobservação revela-nos ciumentos. Isto talvez seja tão desagradável que sentimos vontade de dar as costas à verdade e negá-la. Mas se simplesmente enfrentarmos o ciúme e compreendermos que é um hábito adquirido, e não parte do eu essencial, enfraqueceremos do jugo que exerce sobre nós. A autoconsciência é a luz mágica que expulsa as trevas. Fazer progresso não significa que necessariamente devemos receber com superficial calma o choque que a vida nos aplica. Em quase todos os casos, as pessoas que parecem calmas numa crise estão, por dentro, fortemente abaladas e dão apenas aparência de tranquilidade. Fazemos progresso ao compreender que estamos realmente aflitos e ao deixarmos que a vida nos abale como quiser, mas sem colocar o sentimento do eu dentro do choque. Você não pode ser abalado, somente o eu condicionado é ferido. Para viver corretamente, precisamos, antes de mais nada, viver plenamente. Devemos, corajosamente, expor-nos a todos os fatos e pessoas sem procurar saber ou cuidar sobre o que acontece a nossos atuais hábitos. O indivíduo que pensa que a defensividade é um castelo, está realmente numa prisão. Encontra finalmente o castelo, quando ousa aventurar-se fora das muralhas, dá combate e mais os dragões. Se timidamente evitamos um amigo com quem brigamos, continuamos com medo. Se concordamos em reencontrá-lo, sem ideias preconcebidas sobre o que dizer ou fazer, destruímos o sentimento. Como iniciar a nova vida de agradar a si mesmo? Viver para agradar a si mesmo não significa satisfazer todos os desejos. Trata-se de uma ideia difícil de entender a princípio, porque tememos passar sem a satisfação. Erroneamente pensamos que ela nos beneficia. Tão poderosa é essa ilusão que persistimos com desejos nocivos, mesmo quando nos destroem. Tomemos por exemplo o desejo comum de que os demais se comportem de maneira que nos satisfaça. Queremos que nos respeitem. Quando não o fazem, ficamos perturbados. Por quê? Não por causa do desrespeito, mas em virtude do desejo ou exigência de que nos apreciem. Se deixarmos que se comportem como desejarem, estaremos livres. Não somos mais escravos de nossos desejos. Enquanto estamos bem, que importa a maneira como os demais nos tratam? Não importa em absoluto. É por acaso o voo da ave pelo bosque perturbado pelas sombras? Examinemos o inimigo da vida livre, o falso senso do eu. O homem não vive apoiado em sua natureza real, e sim baseado numa dezena de quadros idealizados de si mesmo. Os quadros que considera reais, dominam-lhe os sentimentos e determinam-lhe o comportamento, tudo isto em seu prejuízo. Um homem de negócios, por exemplo, tem a ideia de que é importante para a comunidade. Se não for convidado para tomar parte num projeto comunitário, sente-se negligenciado, e isto apenas porque pensa que precisa ser importante. Se não se importasse se era ou não, encolheria os ombros com a suposta desconsideração.
Este pequeno exemplo representa a grande ilusão, responsável por todos os problemas e angústias. Constitui uma ilusão centralizada no ego a de que o homem possui uma identidade separada, que é algo à parte do uno cósmico. A ilusão nutre pressões, ressentimentos e traição contra os demais. A falsa crença do homem na identidade separada lembra uma ilha aparentemente desligada do continente, embora seja realmente a única e a mesma sob a superfície. Suponhamos que visitemos um estúdio de cinema. Percorremos um cenário feito de fileiras de casas. Até agora muito bem. Mas o que acontecerá se entrarmos pela porta da frente de uma dessas casas e tentarmos sentar-nos confortavelmente? Incômodo. A comodidade é impossível porque a cena é fictícia. É isso exatamente o que nos acontece. Não compreendendo que vivemos em falsas fachadas, tentamos acomodar-nos e ficamos chocados. Precisamos começar a desconfiar de que não somos o que pensamos. Precisamos acordar. Enquanto o homem temer extinguir o falso senso do eu, terá que pagar o preço de pressões sempre maiores. Mas logo que se dispuser e desfazer-se de tudo de falso que há em si, iniciará uma nova vida de conforto. Ninguém precisa atacar freneticamente o falso eu, como atacaria uma porta fechada. Pode-se ver através da porta, que é de vidro. A arte do egoísmo prático com a supermente. Ficaremos atônitos ao descobrir como as pressões da vida diária se dissolvem quando aprendemos a pensar com a supermente. Talvez o leitor faça hoje uma promessa de que se arrependa depois. Isto deve ser uma fonte constante de irritação para você, provavelmente inconsciente. Você vive dilacerado entre duas opções. Deve manter a promessa, mesmo sem querer, ou ignorá-la, sentindo-se culpado. Agora, porém, você está se transformando num artista psíquico. Faz as coisas de modo diferente. Não faz mais promessas porque quer que o apreciem ou porque parece a maneira fácil de escapar de uma situação incômoda. Não? Não coloca mais a aprovação de estranhos à frente do seu senso interior do que é certo. Você tem a coragem de chamar seus o seu tempo e a sua energia. Diariamente, precisamos decidir o que queremos em primeiro lugar, a honestidade ou a aprovação dos demais. Devemos pôr a honestidade em primeiro lugar. Isto exige coragem. Por quê? Porque quando deixamos de agradar as pessoas para viver nossa própria vida, elas ficam ressentidas, pois não nos podem explorar mais. Talvez mesmo nos acusem de egoísmo. Não importa. Ao partirem furiosas, dê um viva pelo que fez por si mesmo. Para uma vida de natural tranquilidade. Podemos aprender a agir corretamente em nosso benefício com o auxílio da supermente. 2. A pressão nasce de ideias falsas e condicionadas sobre a vida. 3. Você não está à mercê de tudo aquilo que simplesmente aconteça. 4. Permita em benefício de sua serenidade, que a supermente revele todo o seu poder. 5. Não resista à própria força cósmica que pode libertá-lo das aflições. 6. A supermente é um estado de total saúde mental. 7. Não precisamos criar bondade, apenas revelá-la. Ela assumirá o comando em nosso nome. 8. Não há o menor motivo para medo ou preocupações. 9. Você pode aprender a viver para agradar a si mesmo. Capítulo 14. Como alcançar a liberdade através da supermente. Suponhamos que você e um amigo fossem obrigados a aterrar com um avião num isolado deserto. Andando em volta, o amigo dá uma topada. Espantado, você o escuta dizer: há pedras demais por aqui. Seria melhor fazermos planos para reduzi-las a seixos. Momentos depois são ensopados por um violento aguaceiro, o que provoca outro surpreendente comentário do amigo: chuva demais neste lugar.
Precisamos fazer alguma coisa para combatê-la. Em seguida, ambos são perseguidos por animais ferozes. Conseguindo escapar, o amigo fala: há outra reforma que precisamos fazer neste lugar. Precisamos treinar os animais selvagens para que se comportem decentemente. Sacudindo tristemente a cabeça, ele acrescenta: há um bocado de coisas erradas para nós neste lugar. Você responderia: claro que tudo está errado. Nós estamos no lugar errado. Não há proveito em procurar mudar a situação, a nossa tarefa consiste em mudar nossas relações com ela. Devemos lutar para reencontrar a liberdade. Nessa ocasião, tudo ficará perfeito novamente. O mesmo acontece conosco. Não adianta lutar contra o local. Somos inteligentes demais para fazê-lo. Percebemos que, mentalmente, estamos no lugar errado. Podemos mudar nosso relacionamento psicológico com o mundo e com os fatos. Podemos deixar de sentir-nos vítimas das pedras e chuvas da humanidade selvagem. Podemos fazê-lo saindo do deserto para a liberdade. Num poema, The Prisoner, Emily Brant fala de uma experiência mística: surge aos poucos o invisível. O oculto revela sua verdade, meu senso externo desaparece e a essência interna sente, suas asas estão quase livres, encontrando seu lar, seu porto. Medindo o abismo, curva-se e ousa dar o salto final. O que a liberdade deve significar para você? Excetuada a palavra amor, duvido que outra seja usada tão imprecisamente e de maneira menos compreendida do que liberdade. Espiritualmente falando, não há liberdade financeira, política ou geográfica. Pode-se ser milionário, morar numa terra de liberdade, ter o lar num tranquilo recanto no campo e ainda viver aprisionado pelo próprio negativismo. Há apenas uma liberdade, a liberdade íntima. Tudo mais é uma mascarada. Conheço numerosos casos iguais a esse. Fiz palestras em luxuosas casas ocupadas por pessoas que viviam em cárceres mentais. Um ponto vital deve ser salientado nesta altura. Não é suficiente a manifestação hipócrita de concordância. Todos concordam logo em que a riqueza interna é tudo o que conta. Mas o acordo manifesto coisa alguma significa, se desmentido pelo desejo inconsciente de riqueza. É como dizer-se sim ao mesmo tempo que se meneia a cabeça dizendo não. Devemos estar conscientemente de acordo, baseados na compreensão íntima do verdadeiro valor, pois é isso o que nos modifica. É o que toma nossa conduta diária inteiramente diferente. Já se disse a esse respeito: o homem que pode encontrar pérolas não para juntar conchas. Da mesma forma que as nuvens nos bloqueiam o sol, o pensamento errôneo pode impedir-nos de ver a realidade. Procurando dissipar as nuvens pensamentos, avistamos a luz mais adiante. A clareza mental é a própria liberdade. Este é o motivo por que nunca precisamos fazer coisa alguma, no sentido habitual de fazer, para libertar-nos. Não funciona tentar encontrar a liberdade em mera atividade. Precisamos tentar compreender o estado de não liberdade. Isto é que dá resultado. Não queremos realmente fazer. Queremos ser. Por isso mesmo, o que queremos dizer com não ser livre? O significado é muito prático tanto no mundo interno quanto no externo. A não liberdade é a incapacidade de interromper um doloroso filme mental, ficar nervoso na longa fila no mercado, manifestar espírito crítico, sentir-nos ressentidos julgando que damos mais do que recebemos, andarmos atrás de pessoas na frenética esperança de que nos possam fazer algum bem. Poderá uma pessoa que viva assim considerar-se livre? A não liberdade faz-se sentir quando o homem está dividido, intimamente contraditório. Uma parte quer comprar um carro novo enquanto a outra recusa-se a cooperar.
Um desejo leva-o a um local de diversão, enquanto o outro permanece entediado. A liberdade é harmonia interna, quando pensamentos, emoções e movimentos físicos fazem alegremente a mesma coisa, na mesma ocasião. Estão de acordo, sem discussão. É como a harmonia produzida pelas cordas separadas de um violão tocado por músico hábil. Tudo em nós ride harmoniosamente tão logo aprendemos os princípios da música psíquica com a supermente. Espantosa revelação de autoconhecimento com a supermente. Observem como um dos meus alunos foi iluminado pela luz da supermente na seguinte troca de pensamentos: eu gostaria de libertar-me dos pensamentos do Larousse. Você talvez pense que é obrigado a submeter-se a pensamentos do Larousse, mas não é. Eles não têm poder autêntico. Com o despertar psíquico, podemos permanecer de lado e vê-los passar, da mesma forma que, na margem, vemos o rio correr enraivecido, mas sem tocar-nos. Estou disposto a seguir a orientação interna, mas não sei o que é. Como poderei reconhecer a intuição autêntica? Poderá reconhecê-la identificando, em primeiro lugar, a sua contrapartida falsa, que surge como quadros imaginosos ou desejos obcecantes. Permaneça vigilante. Os anseios falsos trazem-nos sofrimento. A verdadeira voz íntima produz um senso de saúde e sanidade. Parece que, agora que estou agindo sobre mim mesmo de acordo com os princípios da supermente, tenho mais conflitos do que nunca. Não, você está meramente consciente de conflitos internos que suportou inconscientemente durante anos. Isto em si é progresso. Para domar o leão, precisamos entrar na jaula dele. Uma coisa é certa, não podemos encontrar a liberdade antes de percebermos que estamos aprisionados. O que realmente nos incomoda é o que escondemos de nós mesmos. Recusamo-nos a olhar para as nossas atravancadas adeigas. Complicando ainda mais a situação, nem mesmo admitimos que ocultamos coisa alguma. Mas há uma maneira de romper com esse hábito autoderrotista. Faça paradas súbitas durante o dia e torne-se consciente dos pesados e remoedores sentimentos que identifica no íntimo. Seja rigoroso consigo mesmo. Observará que não está tão à vontade como imagina. Lembre-se de que coisa alguma há de negativo em perceber o negativismo em nosso íntimo. Trata-se de um autoconhecimento revigorantemente positivo. Ocorre uma estranha revelação ao olharmos para dentro de nós mesmos. Ao mesmo tempo em que vemos aspectos negativos, observamos também poderes positivos. Estão ambos no íntimo e, destarte, a percepção de velhas fraquezas faz-se acompanhar da consciência de uma nova energia. A fraqueza, porém, deve ser notada em primeiro lugar. Se não ocorrer nessa ordem, a energia será falsa e se dissipará. Quero mostrar-lhes ainda outra maneira de fazer com que a autovigilância trabalhe em nosso benefício. Quando estiver fazendo, preocupado, algo que considera vital e necessário, pare por tempo suficiente para perguntar: por que estou fazendo isto? E talvez descubra que a tarefa aparentemente importante é, realmente trivial e inútil. Nesse momento você descobrirá algo valioso que lhe escapará inteiramente. Palavras e seu significado para a liberdade íntima. Discursamos sobre o amor, sem estar amando, tagarelamos sobre a caridade, mas não lhe damos guarida em nosso peito, e discutimos tópicos celestiais, enquanto pensamos em lucros mundanos. Essa selva de palavras é explicada por George Fox, fundador da Sociedade dos Amigos, da seguinte maneira: não acreditavam no que professavam. Isto dá origem ao culto das palavras, uma armadilha que o amante da liberdade deve evitar. Usar palavras pomposas e idealistas constitui um artifício sutil do falso eu, que nos apresenta imitações como realidade. O cultor de palavras vive aprisionado pelas suas próprias contradições,
como o homem que declarou: eu talvez não tenha sempre razão, mas nunca me engano. Nós, porém, estamos indo além dos jogos de palavras, a caminho da unicidade mental básica, de autenticidade, da consciência cósmica. Não queremos nem necessitamos de mais. A parte o amor, o mais são palavras. Abbes Effendi, em primeiro lugar, precisamos compreender a inadequação da linguagem para explicar estados internos. De que modo definiríamos as palavras consciência e percepção, usadas com muita frequência neste livro? Bem, podemos dizer que são estados mentais em que vemos as coisas como elas realmente são. Mas isto, por seu lado, requer explicação. O fato é que os estados mentais devem ser experimentados para serem individualmente conhecidos. As palavras têm uso limitado, embora definido, como pontos da estrada para a compreensão. O melhor não pode ser explicado com palavras. Leon Tolstói: suponhamos que alguns andarilhos cheguem a um sinal rodoviário indicando a direção em que querem ir. Mas, em vez de continuar a viagem, discutem sobre o sinal. Um deles diz que devia ser 30 centímetros mais alto, ao passo que outro deseja que tenha alguns belos ornamentos. Não podemos avançar na direção da supermente, se peramos para tagarelar sobre placas rodoviárias. Palavras são palavras e não podem ser outra coisa. No que interessa ao homem, falar frequentemente sobre Deus não o toma celestial, da mesma forma que falar sobre o Sol não o toma um raio desse astro. Foi isto o que Mestre Eckhart teve em mente quando disse aquela célebre frase: se quer ser perfeito, não tagarele a respeito de Deus. Não tente definir a vida. Se a chama de absurda, isto equivale a dizer que ela deve ser sensata de acordo com seus pontos de vista exclusivos. Se insiste em que ela tenha um significado, logo depois mudará de ideia quando fatos inesperados lhe subverterem a confortável opinião. Deixe de filosofar. Deixe a vida em paz. Ela nem precisa de nós, nem presta atenção às nossas palavrosas definições. Viva de acordo com a verdade cósmica da supermente. Isto é tudo que você precisa fazer. Porque terá que procurar mais alguma coisa. No estado de liberdade a que nos referimos acima, o seu dia nem é absurdo nem revestido de significação, é simplesmente o que é. Temos aqui um tipo inteiramente novo de inspiração, isento de temores, frustrações e todos os demais negativismos a que os seres humanos costumam apegar-se. Como libertar-se do medo? Suponhamos que um hipnotizador de teatro faça um homem pensar que está sendo perseguido por um lobo. Ele corre apavorado. Para ajudá-lo, não diríamos que corresse mais rapidamente ou que atacasse o lobo com um porrete. Tentaríamos despertá-lo. É isto, também, o que devemos fazer, acordar para o que são as coisas. O medo deve ser inteiramente abolido. A alma purificada nada teme. Não procure ser corajoso. Isto é impossível. Em vez disso, continue a ter medo. Está aí todo o segredo da eliminação desse sentimento. A supermente ensina-nos a não ter a menor preocupação conosco. O que quer que nos aconteça, devemos agir como se o fato tivesse acontecido a outra pessoa. Um indivíduo perguntou-me certa vez: o senhor diz que o momento presente está isento do medo, que a paz existe neste exato instante. Se é assim, como é que estou preocupado agora? Respondi: porque não compreende a liberdade do agora. Inconscientemente, você pensa com recordações de passados sofrimentos, encobrindo o presente com o véu de recordações. Procure compreender que coisa alguma existe, salvo o agora. Comece por notar a conexão entre o medo e a recordação de um fato apavorante do passado. Talvez um homem tema a confusão. Observe como ele iride a ela.
Note com que energia procura aliviar a pressão que sofre. Observe com que rapidez ele fala ou discute quando a confusão envolve desacordo com outra pessoa. Não pode encontrar uma resposta como esta. Meramente põe em jogo a mente condicionada, com todas as suas opiniões defensivas. A situação assemelha-se a convocar um exército de agressivos soldados para formar um grupo de pacifistas, eles coisa alguma conhecem do assunto. É necessária uma nova autopercepção. Surge ela quando o homem está tranquilo e não combate a confusão. As soluções para as perplexidades da vida não podem ser encontradas pela mente aniquilosada. Surgem sem esforço quando cala a mente condicionada. Eu lhes falarei de um terror que tiraniza milhões de pessoas. Desde que é sempre um terror inconsciente, não percebemos o que nos faz. Ao estudar esta ideia, procure verificar se ela se aplica a você. É o medo de que coisa alguma aconteça. Examine a ideia. Já notou o surgimento de uma vaga inquietação, quando nada existe para ocupar a mente, quando coisa alguma acontece e parece que, provavelmente, coisa alguma vai acontecer. Sentindo esse vazio, o homem faz alguma coisa, qualquer coisa, para escapar do sofrimento que o Estado lhe inflige. Mas isso é apenas uma distração. Cedo ou tarde a festa acaba e o mesmo medo reentra pela porta da frente. Procurar a fuga não é a solução, mas, sim, não fugir. Como afugentar as preocupações? Poderá você acaso sentar-se tranquilamente e examinar o pavor de nada acontecer? Poderá tentar não fugir desse estado? Para dizer a verdade, você não pode mais fugir do que escapar do corpo correndo com as próprias pernas. Não pode fugir, mas pode compreender, o que é assunto inteiramente diferente. Lance às urtigas a sua denominada segurança. Tem coragem de fazê-lo. Exponha-se a perder tudo o que tem, incluindo acontecimentos externos. Abandone toda a enervante confusão. Nada faça, nada tenha. Pare de planejar a segurança. Pode mesmo deixar de pensar se está em segurança ou não. Se pode, está se aproximando. A mente é imóvel, todo o universo se rende. Chuang Tse, com uma nova resolução, declara: não conheço a solução disto. Simplesmente compreendo que não sei e estou disposto a deixar as coisas nesse pé. Não procuro a solução através dos meus pensamentos habituais. Resolvi abster-me de solução. Paro. Simplesmente paro. E coisa alguma há mais a dizer. No momento em que não buscar a solução, ela surgirá com a supermente. Você não tem responsabilidade alguma de fazer a sua vida rolar para a frente. Mas tem toda a responsabilidade de deixar que role. Interrompa todos os esforços para fazê-la mover-se. Haja para que ela se mova por si mesma. Fiz uma demonstração do que consiste tal liberdade nas respostas às perguntas abaixo, formuladas em uma de minhas palestras. Parece que o Senhor deixa implícito que tudo o que fazemos é uma fuga de um encontro conosco. Que me diz de umas férias? São também fugas. Podem ser uma fuga ou um divertimento. Se inconscientemente usá-la como uma fuga, não se divertirá tanto como se não tivesse procurado fugir. Se não se importar se tem férias ou não, você estará de férias todos os dias do ano. Sou um escravo da pressão e da tensão. Como posso reduzir o ritmo de vida? Você está escravizado porque erroneamente pensa que tem de chegar a algum lugar, psicologicamente falando. Observou que não consegue definir seu destino e que simplesmente corre em círculos. Você não tem para onde ir. Já está lá, embora não perceba. É como se passasse pelas ruas de Paris ao mesmo tempo que anseia por visitar a França. Tente compreender que você já está onde quer.
Ao percebê-lo, a pressa desaparece. P. Por favor, deixe-me falar francamente. Tenho medo da minha luxúria e cobiça. R. Não tenha receio de si mesmo. Coisa alguma há em você que o despertar psíquico não cure. Você simplesmente se identificou com a luxúria e a cobiça. Teme porque erroneamente as considera parte de você. Esforce-se por vê-las como inteiramente separadas de sua natureza. O medo de si mesmo desaparece em seguida. Como encontrar duradouro contentamento? A marcha para a liberdade interna assemelha-se ao esforço de um homem que precisa cruzar vários rios para chegar a casa. Os rios têm vários nomes, tais como teimosia, imitação, falta de naturalidade, timidez, etc. Se recusar a entrar na água e vadiar a corrente, permanecerá onde está, longe dos confortos do lar. Desafiando o conflito, porém, ele ultrapassa a si mesmo, aproximando-se cada vez mais do que deseja no fundo do coração. Logo que tivermos transcendido os anseios dolarosos ligados ao alimento e ao sexo, teremos percorrido um grande caminho. O homem libertado não diz nem precisa dizer a si mesmo de que necessita. Deixa as necessidades à própria vida, que sempre sabe o que faz. Não interfere estendendo a mão para agarrar. Espera que a vida ofereça e recebe. Não é obcecado nem por alimentos nem pelo sexo, estão abaixo de si e são servos e não ditadores. Plotino explica essa situação nas seguintes palavras: os desejos porventura existentes nunca serão de coisas vis, o próprio alimento e a bebida necessária à vida serão colocados fora da atenção da alma, assim como os apetites sexuais. Serão submetidos às necessidades reais da natureza e ficarão sob total controle. Vimos já a necessidade de transcender as definições humanas de sucesso. Neste caso, qual a definição de sucesso deste livro? O relaxado e alegre esforço para compreender os fatos esotéricos constitui sucesso. Esqueça os resultados, pois chegam por si mesmos. Tudo o que importa é o próprio esforço. O esforço autêntico é sucesso. Não são complicadas as técnicas que conduzem ao sucesso celestial. A única complicação reside na relutância do homem em praticar pacientemente. Dando um exemplo, reconheceremos a conduta autodestrutiva em nós mesmos e recusaremos a defendê-la. Essa técnica apenas faz maravilhas, pois coisa alguma na terra é mais sadia e revigorante do que a honestidade. O homem vive em cadeias porque se recusa a libertar-se do negativismo adquirido, tal como a gaivota, incapaz de voar porque se agarra insistentemente a um peixe pesado demais. Mestre Eckhart, porém, estimula-nos. A mente livre tem o poder de tudo realizar. Mas de que maneira funciona isso em situações práticas? Eis aqui um sistema soberbo para tomar fácil e descuidado o trabalho desagradável. Todos os tipos de trabalho, sejam caseiros ou burocráticos, sejam comerciais, devem ser feitos com a mente e nunca com os sentimentos. Recusando-nos a permitir que as emoções assumam o controle, não podemos, em hipótese alguma, ressentir ou antipatizar com o que fazemos. Tente o método. Utilize apenas a mente racionadora. O trabalho deixa de ser trabalho. Constitui um autêntico e duradouro contentamento experimentar a verdade que liberta. Como libertar-se do domínio dos demais? O excerto seguinte de um dos períodos de perguntas e respostas após uma de minhas palestras mostra como libertar-nos do domínio do negativo. P. Por favor, explique o que o senhor entende por liberdade em relação aos demais. R. É muito simples. Estamos presos a todas as pessoas de quem queremos alguma coisa, de quem dependemos para satisfação íntima. Estamos livres de todos aqueles de quem nada queremos.
Um dos princípios da supermente é que pessoa alguma pode proporcionar-nos autêntico enriquecimento, o enriquecimento deve vir de dentro. Uma vez isto claramente entendido, nossas relações humanas tornam-se corretas. Submeto-me às pessoas que parecem mais fortes do que eu, e não gosto disso. Tenho medo principalmente de pessoas zangadas. O homem enraivecido não é forte, é fraco. Não dê jamais a um homem não despertado a oportunidade de explodir em fúria e sarcasmo contra você. Você cai nessa armadilha todas as vezes em que parece fraco ou quando ele percebe que você quer alguma coisa dele. A natureza animal do homem está sempre vigilante à espera de alguém para atacar. Recuse-se a ser um alvo. Certa pessoa nunca deixa de comportar-se mal em relação a mim. Se alguém se comporta continuamente mal com você, isto acontece porque você, de alguma maneira inconsciente, retribui-lhe os maus atos. E o faz em virtude de uma falsa necessidade existente no seu íntimo. Tente descobrir qual é. Logo que ela desaparecer, você retirará a retribuição, o que produzirá uma crise. A pessoa talvez o critique ou o deixe. Isto significa que você precisa coragem para ficar sozinho. Finalmente, você compreenderá a necessidade da crise para sua liberdade. Se alguém o rejeitar, seu conhecimento íntimo da situação pode mantê-lo livre. Mas se o rejeitar, você está psicologicamente acorrentado a ele. Rejeitamos um indivíduo em todos os casos em que o consideramos uma ameaça ao nosso imaginário senso de eu. Mas tão logo esse espúrio eu é extinto, pessoa alguma constitui uma ameaça. Neste estado podemos ir e vir entre as pessoas como quisermos, imunes às mágoas, não importa como nos tratem. Uma das liberdades desfrutadas pelo iluminado é a de viver segundo seus próprios princípios. Esta forma de conduta nasce na supermente, que é realmente moral, autenticamente decente, verdadeiramente compassiva. Faz o que quer, o que não se pode dizer dos que vivem escravizados a compulsões de desejos antinaturais. A mente cativa agradam as ideias imaginárias a respeito da própria grandeza, recebendo imaginárias recompensas. Além disso, quando vivemos de acordo com as leis naturais do nosso ser, estamos livres das pressões de todas as leis de autoria humana, que não são poucas. O homem livre é sua própria lei. Mas não é a falsa independência caracterizada pela rebeldia pública e pela arrogância. É tranquila, oculta, verdadeiramente humilde. Tão logo um homem descobre os segredos espirituais, sem necessidade de discuti-los, ele realmente sabe. Como abandonar as preocupações com nós mesmos, estamos livres tão logo deixamos de abrigar pensamentos de preocupação sobre o que nos possa acontecer. Somos tranquilamente conduzidos pelos fatos diários sem preocupação pessoal pelo efeito que possam ter sobre nós. Coisa alguma nos incomoda. Não é um estado de gostar ou não, nem de resistir ou recusar, mas simplesmente de fluir. Não considerem fantástica esta ideia. Não pensem que toma a vida monótona. Não é absolutamente nada disso. É, de fato, uma vida mais abundante. Examinemos a ideia. Um possuidor dos segredos da supermente, talvez alguém como o místico holandês Baruch Spinoza, observaria: quanto mais lutamos para viver, menos vivemos. Renunciemos à ideia de que precisamos ter certeza do que fazemos. Em vez disso, devemos render-nos ao que é real em nós, pois somente isso é certo. Da mesma forma que as estrelas estão no alto, acima da terra, estamos acima de tudo aquilo que deprime. Mas é preciso despertar para isso. Desperte. A decisão final sobre o que é bom ou mal para nós, sobre o que é certo ou errado, não pode ser tomada pela mente condicionada. A mente condicionada em absoluto pode encontrar qualquer coisa, salvo a própria confusão.
Decide sempre na base da excitação, da satisfação do ego, o que significa serem erradas todas as suas decisões. Se não estamos despertados, não podemos nem precisamos decidir o que é o bem porque não sabemos realmente. Por isso mesmo, precisamos apenas sair de nosso próprio caminho, deixando as decisões finais à supermente, que sempre tem razão. Procure compreender que você não resolve coisa alguma. O que toma a decisão é o desejo dominante do momento, que não é o você total. Isto explica a confissão frequente: num momento quero isto, no seguinte, aquilo. Como é feliz a vida quando não precisamos saber o que fazer conosco. Pense nisso. Confrontados com os desafios da vida, temos duas maneiras de dizer: eu não sei o que fazer. A primeira é inútil, a segunda, tranquilizadora. Você utiliza a inútil quando diz: não sei o que fazer, porque se encontra colhido entre dois ou mais desejos opostos. O que você tem realmente em mente é: eu não consigo decidir entre várias alternativas. Mas quando o homem livre diz: eu não sei o que fazer, não há nem sofrimento nem conflito, porquanto tampouco existem desejos opostos. Não? Precisa saber o que fazer, porque coisa alguma há a fazer. Já está em paz. Desconhecer não é problema para ele, porque sabe que o que acontecer será para o bem. Dissipamos a confusão da mente não decidindo sobre este ou aquele passageiro desejo, mas ao nadar para além de todos os desejos adquiridos. Alcançamos, então, a maravilhosa praia sugerida pelos mestres esotéricos: no momento em que nada souber, saberá tudo. Continue, portanto, de uma vitória a outra. Se na busca, desafiar o desconforto, encontrará naquela nova praia um tipo de conforto desconhecido aos que não têm coragem de fazer o que você fez. Todas as vezes em que deparar uma verdade espiritual ou psicológica, portanto, não tente interpretá-la. Observe-a simplesmente, sem comentários, da mesma forma que silenciosamente observaria uma nova espécie de flor. Não informe a verdade de que ela deve ser de acordo com seu julgamento, deixe que ela o informe do que é, por si mesma. A verdade é encontrada no eu silencioso. A percepção pode ser desenvolvida a um ponto em que a confusão explode como uma lâmpada elétrica. Desde que a confusão é mera consequência do sono psíquico, a liberdade surge ao nos libertarmos com um enérgico gesto. Como começa a sua libertação? Devemos considerar a libertação como um retorno. Precisamos retomar ao eu ilimitado, ao eu não mecânico. A conduta sem liberdade é sempre adotada em mecânico despercebimento. O despercebimento mecânico indica infelicidade. Certa ocasião entrei numa loja para comprar alguma coisa. Enquanto dizia à vendedora o que queria, ela começou a sacudir a cabeça indicando que estavam em falta do artigo. Disse não antes mesmo de saber o que eu queria. Ao ouvir-me finalmente, fez um gesto indicando o produto desejado. Estudemos este incidente. Por que sacudiu ela a cabeça antes de ouvir os fatos? Talvez porque sua natureza negativa, profundamente enraizada, se estende-se mecanicamente a uma situação externa, dando origem ao erro. O incidente revela 1000 coisas sobre a sua situação. Ela é infeliz, pois o negativismo mecânico é sempre sinal de infelicidade. Não pensa, meramente ri de acordo com hábitos adquiridos. E assim por diante. A libertação começa quando você prefere o real ao excitante. Faz uma pausa antes de reagir. Lança às urtigas a influência da última pessoa que conheceu. Permite que o eu ensine ao eu. Pratica a honestidade consigo mesmo no ponto em que dói. Evita a posse sentimental dramática,
como se fosse a realidade, não procura mais alívio fora de si mesmo, compreende que o castigo da falsidade é imediato, percebe o que existe por trás dos fingimentos públicos de religiosidade, faz de uma verdade a sua própria verdade. Constitui sensato procedimento especificar uma determinada área onde queremos ser livres. Devemos escolher uma em que sejamos visivelmente prisioneiros. Poderia ser ela a obcecante necessidade de aprovação, os sentimentos de culpa, ou uma obsessão. Talvez seja a nossa incapacidade de procurar a realização, que nunca nos deixa realizar coisa alguma. Selecione uma única área e estude-a profundamente, procurando extrair cada migalha de conhecimento e sabedoria possíveis. Você descobrirá que a libertação numa área implica liberdade em outras, da mesma forma que o corte de um grande ramo destrói os que estão ligados a ele. Eis aqui a maneira de desfechar um golpe em nome da liberdade pessoal em todos os casos em que estiver envolvido numa crise, qualquer que seja a sua natureza. Recorde-se de um princípio apropriado contido neste livro. A hipnose psíquica é quebrada quando deliberadamente afastamos a mente da crise para o princípio. Se ela o faz sentir-se enraivecido ou culpado, lembre-se de que você nem é seu bem nem o seu mal. Logo que isto for realmente compreendido, você passará a viver no cume de uma montanha. Saia da caverna, o mundo espera-o em um jardim. Nietzsche, você possui um eu secreto, livre e uno, que mora no jardim. Ele não lamenta coisa alguma nem a ninguém pede favores. Sabe o que faz? Repousa na própria serenidade. Esse eu secreto é a sua supermente. Verdades especiais a respeito da liberdade. A liberdade é um estado de esclarecimento mental sobre os poderes da supermente. 2. Constitui ato positivo combater o negativismo. 3. Transcenda as palavras e experimente a liberdade cósmica. 4. No momento em que a mente condicionada fica imóvel, a liberdade real surge. 5. Abandone toda a preocupação nervosa consigo mesmo, não pense nos males do amanhã. 6. O despertar cósmico constitui a cura certa de todos os males, mentais e físicos. 7. Constituem sucessos todos os seus esforços sinceros em direção à liberdade com a supermente. 8. A felicidade é encontrada na libertação do jugo do eu falso e condicionado. 9. Haja constantemente de acordo com os princípios da supermente e terá sempre êxito. Capítulo 15. Como obter as coisas certas através da supermente? De que forma pode um homem começar a viver de um modo que, finalmente, torne-lhe a vida correta? Muito simples. Precisa perceber claramente que não está, no momento, vivendo como realmente quer. Neste livro mostrei como a supermente pode mudar e beneficiar-nos a vida. Os capítulos que contêm os princípios da supermente podem ser usados como degraus no desenvolvimento da compreensão. Nestas últimas páginas, destacarei os pontos principais. Em livro anterior, reproduzi a história contada por Platão, a anedota dos prisioneiros da caverna. Em resumo, um grupo de homens vivia numa caverna na ilusão de que eram livres. Prisioneiros das falsas crenças, supunham que aquele mundo escuro e miserável era o único existente. Estavam tão agrilhoados pela ignorância que zombavam de todos aqueles que diziam para falar-lhes do brilhante e livre mundo externo. A ilusão que abrigavam é a mesma da humanidade. O homem insiste em que é livre, mas não é. Em toda parte borbulham com formas de loucura e, diariamente, inventam outras. Erasmo, mas como é difícil levar o homem a compreender tal coisa. Um dos principais obstáculos ao despertar é explicado por um provérbio oriental: não se pode explicar o que é o gelo ao inseto de verão. O prisioneiro não pode comparar o confinamento em que vive com a liberdade, porque não dispõe de liberdade com que o comparar.
É a mesma coisa que comparar a árvore de nosso quintal com outra, remota, que cresce num cânion da Nova Zelândia. Este é o motivo da necessidade daquele primeiro vislumbre de algo inteiramente diferente. O homem pode segui-lo incessantemente até a renovação, da mesma forma que Colombo, aproximando-se do Novo Mundo, seguiu um bando de aves até a ilha de San Salvador. Na vida, a nossa principal responsabilidade é para com o nosso despertar íntimo. A menos que isso seja feito, agimos na ordem errada. Metade do sofrimento do mundo é causado por egoístas irresponsáveis que pensam ter a divina missão de ser responsáveis pelos demais. Somente a responsabilidade por si mesmo pode desenvolver aquele centro de onde irradia a autêntica ajuda. Além do mais, não poderá haver paz pessoal sem responsabilidade pessoal. Como viver sem esforço? Não podemos frisar o suficiente que a intuição das coisas como elas realmente são, à luz da supermente, traz um enorme alívio das pressões. Um desses alívios é experimentado quando compreendemos que não somos mais o nosso mal do que somos o nosso bem. Esta confortadora intuição nasce em nós em certo ponto do autodesenvolvimento na busca da supermente. Eis aqui como conduzir-se de um modo relaxado e sem esforço nas relações humanas. Nunca se esforce para tomar um relacionamento íntimo ou distante. Não permita que desejos ou ambições interfiram no desenrolar natural dos fatos. Deixe que o relacionamento se enquadre no lugar que lhe compete, espontaneamente, pois nisso há prazer. Não constitui dever seu determinar a intimidade da relação. O seu único dever é ser, nela, uma pessoa real. François Fenelon sumaria da seguinte maneira a vida sem esforço: seja livre, alegre, sem complicações, uma criança. Mas uma criança forte, que nada tema. A descoberta do procedimento incorreto deve preceder a revelação do certo. O certo é a ausência do errado, da mesma forma que o céu claro é a ausência de nuvens. Os nossos encontros com o método errado revelam-se por si mesmos com grande clareza. Dói. De uma maneira ou de outra, não o suportamos. A maneira errada assemelha-se a um inimigo estúpido que insiste em dizer-nos como derrotai-o. Se sofremos, o próprio sentimento nos diz que estamos errados em alguma coisa. Agindo inteligentemente louvados nessa informação, podemos trabalhar para encontrar o caminho certo. Aceite a lição do taoísmo a respeito de deixar a vida rolar. Você saberá facilmente quando estiver pressionando a vida, em vez de rolar com ela, pela resultante tensão de ansiedade. Atenção para quando o empurrão termina. Você quer realizar algo no mundo externo. Faz força. O projeto falha e você se sente mal. O projeto falhou porque você apanhou uma certa pedra, chamou-a de sua, e tentou empurrá-la ladeira abaixo. Mas você não pode empurrar esta ou aquela pedra. Ou ela rola por si mesma ou não rola absolutamente. Você não pode empurrar a pedra que o atrai, mas pode seguir ladeira abaixo uma que por acaso role. Não há tensão ou ansiedade nisto. Se ela parar no caminho, não tente empurrá-la mais adiante nem fique perturbado ou furioso. Para começar, você nada tem a ver se ela rola ou não, ou se para ou não ao longo do caminho. Olhe em volta. Há outras pedras que você pode seguir se quiser. Desfrute do suave rolar, mas não o chame de seu. Pessoa alguma pode tomá-lo de você, mas a realidade pode, muito embora isto seja sempre para o bem, nunca para o mal. Não empurre pedras. Siga as que rolam. Dessa maneira você se harmoniza sabiamente com o sistema da supermente. Receba de bom grado as novas experiências com a supermente. Estudamos numerosas coisas que o homem, no mais profundo do seu coração, não quer realmente, tais como atividades sem sentido e envolvimentos ruidosos. Mas,
então, o que ele realmente almeja conseguir. Autoconhecimento, autounidade, autocontentamento, autocomando, autoconsciência, autoconfiança, autotranquilidade. Esses estados nascem sem esforço ao recebermos de bom grado a grande transformação efetuada pela supermente. Experimente este exercício de boas-vindas, passe um dia inteiro sem forçar as coisas a acontecerem da maneira como deseja. Faça o que deve, enquanto deixa que as coisas aconteçam como querem. Abstenha-se de influenciar alguém ou alguma coisa para voltar-se na direção que você deseja. Nada deseje. Mostre-se contente. Não seja um executor, mas um tranquilo seguidor de tudo o que acontece. Experimente isso durante um único dia. Algo inteiramente diferente acordará no seu íntimo. Você desconfiará de alguma coisa. Essa alguma coisa é uma força superior, a realidade da verdade cósmica. Tomando passivo o seu eu desejoso, você lhe dá uma oportunidade de trabalhar em prol de seu enriquecimento. Precisamos aprender a dizer sim à vida, sem preocupação com o que a afirmação nos trará. Nem precisamos saber nem preocupar-nos, pois é um bem, mesmo que não saibamos disso. O segredo dos segredos. Suponhamos que você está na casa de amigos, onde a jovem filha da família dá sua primeira récita de piano. Ela toca bem, mas, sendo ainda estudante, desafina uma nota ou duas e sua sincronização é ainda imperfeita. Ao concluir a música, você aplaude apreciativamente. Não há a menor crítica aos erros cometidos. Sabe o que realmente aplaudiu? O esforço honesto? Ela fez o que podia. E desperta real ternura ver que essa sincera jovem deu de si ao máximo. Bem, esta é a atitude que devemos adotar em relação aos nossos passos récitos em direção à plenitude. Não devemos condenar nem criticar quando desafinamos, o que acontecerá frequentemente. Tudo o que importa é nossa sincera intenção de fazer o máximo no momento. Não conheço coisa alguma mais deliciosamente revigorante do que observar um esforço honesto de automelhoramento. Por isso mesmo, não se preocupe se não sabe o que significa ser receptivo ou se faz um grande esforço no caminho da supermente. Se não tem a mínima ideia do que está fazendo, ainda assim fique à vontade. A sua primeira tarefa não consiste em saber, mas em perceber claramente que não sabe. E isto é algo que você pode fazer neste exato momento. Constantemente você se perguntará: o que devo fazer a respeito disto? O motivo por que a confusão se repete mês após mês, ano após ano, é que você faz com ela o que não devia. Responde com a mente aprisionada pelos condicionamentos, que tem sempre uma resposta, e sempre errada. Ora, há uma maneira inteiramente nova de responder: o que devo fazer a respeito disto? É a maneira da supermente. Simplesmente continue a desempenhar seus afazeres diários com a compreensão de que, no momento, você não sabe o que fazer. Note que, de qualquer maneira, o que importa não é o que você faz. É o que você compreende profundamente. Procure entender isso. Nesta altura temos uma excelente oportunidade para pôr de lado os orgulhos e fingimentos que, em nós, observamos, pois se erguem como obstáculos à nova resposta. Quem prefere o orgulho à verdade, não pode abrir caminho. Mas você e eu queremos transcender a dolorosa pressão do orgulho e, alegremente, pô-lo de lado. O segredo dos segredos. Ei-lo, renda-se ao fato de que não sabe e deixe a questão onde está, pois isto é um ato de sadia receptividade. Este tipo de rendição é vitória. Como construir um novo mundo? A vida feliz consiste numa mente livre, reta, intimorata, e firme, superior à influência do medo ou do desejo. Sêneca, aceite isto como significando exatamente o que diz.
Não o dilua com a sua atual incapacidade de compreendê-lo inteiramente. Firme-se solidamente nele. O significado por trás dessas palavras é perfeitamente capaz de apoiar você neste exato momento. As respostas seguintes a perguntas de meus alunos ilustram-lhe o significado. Entre todos os ensinamentos da supermente, o mais desnorteante é quando o Senhor diz que não devemos abrigar esperanças. Ora, se não tivesse esperança de algo melhor, eu não poderia suportar a vida. A verdadeira e a falsa esperança. Suponhamos que você faça planos para conhecer alguém com a esperança desesperada de que lhe possa trazer algum bem. Conhece-o ou conhece-a cheia de esperanças, apenas para ser repelido. Fica magoado porque esperava que essa pessoa o realizasse. Ainda assim, é desta maneira que todo mundo vive. Que coisa horrível! Mas qual a alternativa? Enfrente todas as pessoas e circunstâncias sem a menor esperança preconcebida. Saiba que é a esperança despedaçada que magoa, não o resultado em si. Viva sem a falsa esperança e você conhecerá a vitória da esperança verdadeira. Esperança verdadeira. Nasce ela com a intuição de que, finalmente, você faz o que é certo. Se o seu mundo cair sob o efeito do pensamento condicionado, ótimo para você. Não era lá um grande mundo, certo? Em seguida, usando sua experiência básica com o apoio da supermente, você pode construir um novo mundo. Mas precisa ter a certeza de que simplesmente não escora as ruínas do velho, enquanto erroneamente o toma pelo novo. Este não é a reforma do velho, significa começar do nada e permitir que o novo se construa a si mesmo com seus próprios materiais. Pode ficar certo de que existem à mão os materiais de que necessita, mesmo que não tenha a mínima ideia do que são. O nosso objetivo é o novo conhecer a luz da supermente. Ao surgir, as dúvidas se dissipam para sempre. O novo conhecer nasce ao admitirmos voluntariamente as dúvidas e, em seguida, ao transcendermos as falsas ideias que as geraram. O grande sumário do sucesso psíquico. No início, não suponha que pode sempre separar as ideias verdadeiras das falsas. Não pode. Não se sinta desencorajado. Tente compreender. Se supuser que já conhece a diferença, você cairá na armadilha da mente condicionada. Aceitará ou rejeitará ideias de acordo com velhos e fixos padrões. Talvez aceite uma falsa simplesmente porque é nova ou popular. Quem sabe, rejeite a verdadeira porque parece estranha ou incômoda. É do seu maior interesse não procurar o ruidoso e o espetacular no caminho da supermente. A verdade trabalha em silêncio, mas não falha. Se a ideia é apresentada por uma pessoa espetacular, lembre-se de que poucas outras contêm pérolas. Ela está abordando a questão erroneamente e o desencaminhará. Em assuntos psíquicos nenhuma autoridade existe fora do seu eu essencial. Perceba a diferença entre agir à luz de ideias tomadas de empréstimo e de agir sob o comando do senso interno de retidão. Abandone a pseudo-autoridade. As tentativas de obter recompensas imerecidas prejudicam tanto quem dá como quem recebe. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de julgar. Você precisa ser o seu próprio juiz, mas deve julgar com justiça, permitindo, destarte, a expansão da plenitude. Se escolhermos o caminho fácil, deixando que alguém pense por nós, teremos finalmente de tomar a árdua estrada. Se a escolhermos insistindo em nossa honestidade mental, finalmente desembocaremos na senda fácil. A senda da supermente está claramente balizada. Viva com seus pensamentos, seus sentimentos, suas reações, seus prazeres. Podemos, agora, conhecer o grande sumário de todos os autênticos ensinamentos jamais dados ao homem.
Combina ele a sabedoria antiga com a psicologia moderna, a técnica do Oriente com os conhecimentos do Ocidente. Se você nada mais tivesse estudado neste livro, mas apenas estes princípios, ainda assim teria a chave para o reino celestial. 1. Do falso senso do eu nascem falsos desejos. 2. De falsos desejos nascem falsas atividades. 3. De falsas atividades nascem falsos problemas. 4. De falsos problemas nascem falsos sofrimentos. Que isto é o estado atual do homem, não padece dúvida. Não há margem para dúvida, o homem está perdido. Mas isto é apenas metade da história. Vejamos o lado brilhante, invertendo o processo. 1. Perca o falso senso do eu e perderá os falsos desejos. 2. Perca os falsos desejos e perderá as falsas atividades. 3. Perca as falsas atividades e perderá os falsos problemas. 4. Perca os falsos problemas e perderá os falsos sofrimentos. Desta maneira, o homem pode salvar-se. Pensamentos gerais para ajuda específica. 1. Não é absolutamente difícil tão logo compreenda realmente. 2. As nossas frenéticas tentativas de trazer a vida à nossa porta são exatamente as coisas que a mantêm à distância. 3. Pode imaginar o que seria o mundo real se ninguém supusesse os tipos de conduta que pensa que deve ter. 4. É inteiramente possível observar a loucura do mundo sem coisa alguma ter a ver com ela. 5. Não importa qual possa ser sua atividade externa. Se a executa conscientemente, vive plenamente esse momento. 6. Não permita que filmes mentais negativos se desenrolem em sua mente. 7. Somente quando não mais souber o que pensa que é certo, será capaz de, sem esforço, fazer o que é realmente certo. 8. Afaste-se daqueles que dizem que querem ajudá-lo. 9. Se diluirmos a intensidade do nosso sofrimento mediante distrações, perderemos uma excelente oportunidade em impedir-lhes a repetição. 10. Ao aprender o que fazer consigo mesmo quando coisa alguma a fazer, você ultrapassará o portão dourado. 11. Tudo depende do ponto até onde você quer ir. 12. Quem quer que passe pelo apavorante processo de abandonar a sabedoria humana adquirida, será levado sem esforço pela sabedoria cósmica. 13. Trocar uma opinião adquirida ou condicionada por outra é tão inútil como trocar uma maçã de cera por uma banana de plástico, na esperança de saciar a fome. 14. O que quer que lhe morda está dentro. 15. Não se queixe das coisas que não lhe acontecem e aprenderá um segredo de paz desconhecido de milhões. 16. A receptividade é a abertura para a verdade, enquanto que sua contrapartida de curiosidade superficial é a abertura para o negativismo. 17. Tentar embelezar a vida baseando-se em falsas ideias equivale a colocar um buquê de flores numa armadilha de aço. 18. O amor cósmico não nos dá o que pensamos que queremos, mas o que realmente necessitamos. 19. Seja simples e será supremo. 20. Se apenas escutar, ouvirá boas notícias de si mesmo neste exato momento. 21. A autêntica dádiva, sem condições, terá que vir a você, sem ser solicitada. Não pode ser buscada. 22. Ninguém lhe deve coisa alguma pela razão muito boa de que nenhum ser humano tem coisa alguma de valor para você. 23. Supere essa convicção secreta de que precisa depender dos demais para seu bem-estar. 24. Você se toma cada vez mais sadio à medida que esconde menos e menos coisas a si mesmo. 25. Seu objetivo final consiste em deixar de pensar freneticamente na maneira de abrir caminho na vida e em deixar que a vida pense através de você. As suas 3 primeiras semanas com este livro, o único problema humano é a falta de esclarecimento mental. Por isso mesmo, em pânico, corremos em círculos, como um soldado surpreendido, à noite, por trás das linhas inimigas. Deixamos de perceber os fatos mais óbvios, como,
por exemplo, que um homem que possui US$ 1.000.000 não é um sucesso, é apenas um homem que tem US$ 1.000.000. A falta de esclarecimento é uma obstinada e teimosa recusa a receber a luz, o que cria uma autocontradição. O homem apega-se ferozmente e mesmo loucamente às crenças pelas quais pauta a vida, mesmo quando vive miseravelmente. Como poderá um homem desses ser chamado de inteligente? Naturalmente, a conduta contraproducente prova uma norma muito conhecida: não vemos o que não queremos ver. E não vemos porque tememos a ansiedade temporária ocasionada pelo fato de nos vermos como realmente somos. É uma boa notícia perceber a origem de nossas aflições no mau emprego da mente. Isto significa que o uso correto pode corrigir-nos. Para acender um bom fogo na lareira, praticamos certos atos. Tocamos um papel com um fósforo. Deixamos que as fagulhas passem aos gravetos e, em seguida, a tora. Acrescentamos mais lenha de vez em quando. Não abandonamos o esforço se não conseguirmos que o fogo pegue com o primeiro fósforo, ou as coisas andarem lentamente demais. Procedemos com paciência e perseverança. No final, o fogo se acende. Do mesmo modo, devemos alimentar constantemente nossa luz interior com as ideias esotéricas deste livro. Isto inclui leitura atenta, conversa com pessoas da mesma mentalidade, autoobservação diária. Depois de atingido certo ponto, o fogo se acende. Mas isto não significa esmorecimento de esforços, significa um esforço de qualidade mais alta e mais recompensadora. Desejo encorajar você, leitor, a fazer um esforço extra nas primeiras 3 semanas, para que estas marquem um ponto decisivo em sua vida. Se pusermos alguma diligência em nós mesmos a princípio, poderemos fazer depois todas as coisas com facilidade e alegria. Tomás de Kempis. F.M.